Em nome de Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo. Amém. Amém. Meu Deus é o Senhor. Que assim seja. Amém. Pode ser. Meu Deus é o Senhor. Ou Deus é o meu Senhor. Este é o significado do nome do profeta, sobre o qual queremos falar hoje, baseados nesse texto de 1 Reis, capítulo 19, 1 a 9. Elias, meu Deus é o Senhor. No Oriente, geralmente as palavras, os nomes das pessoas ou até dos lugares, eles têm sempre um relacionamento, uma relação muito íntima com o Deus que é adorado. Elias, o princípio da palavra El é Deus. Eli, lembram que Jesus exclamou na cruz: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Elias, Eli, meu Deus, Deus meu. Elias, meu Deus é o Senhor, é Yahvé, o Senhor dos exércitos. Que essa também seja a nossa declaração de vida. Meu Deus é o Senhor. Por quê? Porque Ele nos criou. Ninguém de nós pediu para nascer. Nós nascemos do fruto de um relacionamento entre o nosso pai e a nossa mãe, da junção de um óvulo e de um espermatozoide que formaram um embrião, e onde Deus soprou do seu espírito e nos tornou alma vivente. Entretanto, como nascemos de um pai e de uma mãe que tem pecado, nós nascemos em pecado, nesse pecado original, do qual Deus também nos limpou, nos lavou no momento do batismo. Portanto, além de nos criar, Ele nos resgatou. E no batismo, o Espírito Santo nos dá o dom da fé. E planta dentro do nosso coração a fé em Jesus. E somos revestidos de Cristo. E recebemos o perdão e a promessa da salvação que Jesus nos dá. E Ele cuida de nós, Ele nos sustenta, Ele nos ampara, Ele nos fortalece em toda a nossa vida. E Ele confia tanto em cada um de nós que ainda nos dá uma missão, que é um privilégio. Ele diz a cada um dos seus discípulos, a cada um dos seus filhos: ide, vocês são sal da terra e luz do mundo, ide, vivei o Evangelho, ide, pregai com palavras, com a vossa vida, que eu estou em vocês e que essa salvação que vocês têm, esse perdão que vocês têm, é para todos. Elias foi chamado por Deus para uma missão toda especial. Ele foi enviado por Deus para pregar ao país de Israel, e principalmente ao rei Acabe e à rainha Jezabel. O reino, desde depois de Salomão, dos seus filhos, ele estava dividido em dois países: o reino do norte, Israel, com a capital em Samaria, e o reino do sul, que era Judá, com a capital em Jerusalém. Em Judá reinava Josafá, que era um rei bom, um rei temente a Deus. O seu pai já foi um rei bom, temente a Deus, que era casado com a neta de Davi. Entretanto, o rei Acabe, que reinava em Israel, era um rei pagão, um rei mau, como fora seu pai. E pior é que ele casara com Jezabel. Jezabel, ela não fazia parte do povo hebreu, do povo de Israel. Ela era de Sidom, que era a capital dos fenícios. E ela adorava o deus Baal, que era o deus da fertilidade, da prosperidade para aqueles povos. E ela manipulava Acabe. Acabe era um rei fraco, um rei sem palavra. E logo quando Jezabel começa a reinar, ela mata os profetas, mata os sacerdotes de Deus, mata todos os pastores que pregavam, que ensinavam a palavra de Deus no país de Israel. Pelo menos achou que tinha matado todos.
porque Obadias, o mordomo do rei, escondera 100 deles e os alimentava escondido. E além desses, ele conseguira matar Elias. E Elias vai e desafia Acabe. Elias vai e desafia Jezabel, porque ele tem Deus no seu coração e no seu nome. Meu Deus é o Senhor. E ele diz: o rei, você se desviou do nosso Deus, do Deus dos teus antepassados. E Deus vai mostrar seu poder e vai fazer com que não chova, com que haja seca na terra. E não foi uma semana, não foi um mês, não foi 2 meses. Foi muito pior do que está acontecendo no nosso sistema cantareira aqui no Brasil. Foram 3 anos sem cair um pingo de água. Sem água não há fertilidade, o trigo não nasce, o centeio não nasce, não há pão. Cadê o Deus Baal, o Deus da prosperidade e da fertilidade? Sem água, sem pão. Nós lembramos do que Jesus diz no Evangelho de hoje, de João 6. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida, em todos os sentidos. É Deus quem nos sustenta, quem nos alimenta, quem nos dá capacidade para termos o nosso sustento diário, para trabalharmos e conseguirmos o nosso pão. E Ele é o pão e a água da vida espiritual, porque Ele nos dá o perdão e nos dá a garantia da salvação. E é com esse Deus que Elias vai lá diante do Acabe e diz: Acabe, chama os profetas de Baal, da tua rainha Jezabel. E eu não quero só os 450 profetas que estão pelo país inteiro fazendo culto. Eu quero também aqueles 400 que ficam aqui na capital. Em Samaria havia um grande poste ídolo, um poste com a figura de Baal, onde 400 profetas, 400 sacerdotes ficavam só ali fazendo culto. Ele disse: eu quero todos eles, os 850. Muitas vezes se acham que era só 450. Não, ele desafia os 850. Ele diz: leve eles para o Monte Carmelo, que fica aqui pertinho. Vamos fazer um desafio. Ver quem é Deus. Vamos ver quem é Deus. Chegando lá, eles fizeram um altar. E Elias disse: o desafio é o seguinte: vamos colocar aqui um boi, e o Deus que é Deus vai mandar fogo para queimar o boi. Vamos lá. E os profetas, os sacerdotes de Baal ficaram uma manhã inteira cantando e louvando, e Elias dizendo: mais alto, mais alto. O Deus de vocês deve estar dormindo, não deve estar escutando. Que fé tem esse homem. E eles ficam se castigando, se açoitando e gritando, e nada. E quando chega na vez de Elias, ele restaura o altar que ali antigamente era o altar de Deus, faz um buraco ao redor do altar, e ali perto, pelo degelo, havia um riacho, e diz: tragam água, encham de água essa madeira que eu estou botando aqui em cima, e essa valeta aqui do lado. Encheram uma vez, eles dizem: busquem mais, bastante água. Isso. Aí ele põe o boi dele em cima, e aí diante de todo o povo, aos pés do Carmelo, ele diz: Deus, agora mostra quem é Deus. O fogo é tão forte que sapeca aquela água toda e queima aquele boi instantâneo. Ele deu, e Elias puxou a orelha do povo e dizia: até quando vocês vão ficar cocheando entre 2 deuses? Até quando vocês não vão se decidir? E então há uma carnificina, e o povo, junto com Elias, acabam com os profetas. E Elias diz ao rei: agora volta para Samaria, para a tua rainha, e avisa ela quem é Deus. E mais, vai depressa, porque antes de tu chegar lá, a chuva vai voltar. E realmente assim aconteceu, um temporal pegou o rei Acabe pelo caminho, mas Elias não se conteve, ele foi correndo ao lado,
chegou junto com Acabe, porque ele estava ávido pelas notícias. Na sua razão ele pensava: poxa, agora Acabe vai convencer Jezabel, os profetas estão mortos, Baal não é Deus coisa nenhuma, é um ídolo. O povo todo vai aclamar Deus, o seu Deus. Vocês acompanharam a leitura do texto? O que Jezabel diz? Pelos meus deuses, idolatria absoluta, amanhã esse profeta vai estar morto. E Elias não entende nada. Elias fica com medo. Elias foge. Sai lá de cima do Monte Carmelo e vem aqui para baixo para Berseba, para o reino do sul, onde o rei é Josafá. Ele fica desiludido, fica frustrado porque a sua expectativa não se cumpriu. E ele quer morrer, ele quer dormir, ele quer descansar. E ele ali em Berseba começa a deitar. De repente o anjo toca e diz: acorda, tem pão e água, come porque tem uma viagem longa. Ele: basta, Senhor, leva a minha vida, acabou. Dorme de novo, o anjo do Senhor acorda de novo e diz: caminha longo. E ele vai lá embaixo no Monte Horebe, que fica ali no Sinai, onde Moisés havia recebido os mandamentos, onde o povo havia vindo na época que fugiu do Egito. Do Carmelo ao Horebe é um longo caminho. E eu posso dizer para vocês que sempre entre o Horebe, entre o Carmelo e o Horebe, há uma Jezabel. Mas também há um Deus que é todo poderoso. Na minha vida, na tua vida, desde o momento do nosso batismo, desde o momento em que somos convertidos, sempre haverá uma Jezabel. Alguém que trabalha com mal, alguém que vai tentar acabar contigo, que vai tentar destruir os teus planos, que vai tentar te afastar da fé, que vai tentar dizer que você não vale nada, que vai tentar plantar no seu coração a vontade dos ídolos, chamando-os de deuses. Mas nunca esqueça que nessa jornada do Carmelo ao Horebe sempre há um Deus todo-poderoso que nunca te deixa sozinho. Sabe, o desânimo tomou conta do profeta e ele ficou com depressão. Esse grande homem de fé que enfrentou aqueles 850 homens entrou em depressão, sim. Tem gente que diz que uma pessoa de Deus nunca entra em depressão. Moisés quantas vezes pediu para morrer? Davi. Quando o nosso lado humano fala mais alto, nós ficamos com medo, sim, com depressão. Como os discípulos. Pedro, poucos minutos antes, tinha levantado a espada para defender seu senhor contra quem viesse. Agora, quando seu senhor é preso, foge apavorado, todos eles se escondem. Mas o importante é que, nesses momentos em que parece que a Jezabel fala mais forte, nós olhamos para o lado e vejamos o anjo do Senhor, que nunca nos abandona. E nos agarremos cada vez mais na sua palavra, que é o pão da vida, que é a água da vida. O anjo estava ali para sustentar Elias. Nós temos aqui a Bíblia, que nos acompanha o tempo todo, e a gente escuta tanta besteira, a gente se deixa contagiar por tanta Jezabel que tem por aí, parecendo que está falando em nome de Deus. Precisamos ouvir o que Deus tem a nos dizer, porque Ele é o nosso Senhor. E foi por isso que depois do Pentecostes, o mesmo Pedro e o mesmo João, que tinham medo, que se esconderam diante do Sinédrio quando foram presos, e o Sinédrio disse: calem a boca e não falem mais nesse nome. Eles disseram: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos, porque antes importa obedecer a Deus do que aos homens. É por isso que Lutero também teve seus momentos de medo, de angústia, mas quando estava ali revestido pelo poder de Deus, diante do imperador e dos emissários do Papa, e disseram: renegue a fé, queime seus livros, ele disse: não é
correto um homem agir contra a sua consciência e contra o seu Deus? Provem para mim que eu estou errado pela Bíblia, eu sou o primeiro a queimar os livros. Agora, se vocês não conseguem provar pela Bíblia, aqui estou, não posso de outra forma, que Deus me ajude, amém. Virou as costas e foi embora. Quantas vezes a pressão se abate sobre nós e nós nos sentimos acuados, desanimados, às vezes com depressão, e queremos dizer como Elias: basta, Senhor, não tenho mais o que fazer, toma minha vida. Quantas vezes parece que a pressão é tão grande sobre a nossa fé, sobre a nossa religiosidade? Quantas vezes vocês já ouviram: a igreja é pequena, é uma igreja sem importância, uma igreja pouco conhecida? Ou seja, cala tua boca e escuta o que eu estou falando. E é nesses momentos que nós precisamos dizer, como Lutero disse: mostra pela Bíblia. Não é justo um homem agir contra a consciência e contra Deus. Eu quero ouvir Deus falar, e não você. E o diabo, ele tem outras artimanhas, ele tem outras ferramentas para tentar nos assombrar, nos amedrontar, nos desestabilizar, sempre com o objetivo de fazer com que a gente resvale o passo da fé e caia e tropece. Querem ver alguns exemplos? Estamos em agosto. No início de agosto, do mês agora, eu recebi a mensagem, talvez alguns de vocês receberam também, no Zap, tem os Faces, né? Aí apareceu uma mensagem assim: depois de, não lembro a quantia de anos, mas de tantos e tantos anos, novamente é um agosto especial. Tem 5 domingos, 5 sábados, 5 semanas. Isso não acontece em tantos e tantos anos. Portanto, esse primeiro dia de agosto é um dia da riqueza. Aproveite esse momento agora e mande para tantas e tantas pessoas que a riqueza vai bater a sua porta. Quantas pessoas acreditam nisso? Mensagem de algum Deus aí querem te influenciar a ouvir coisas diferentes? Quantos de vocês já receberam mensagens lindas, maravilhosas, e no fim dizem assim: se você ama Jesus, passe para 10 pessoas. Eu amo Jesus, eu não vou passar para ninguém. Não é por coerção, não é por lei, não é por manipulação. Olha, recebeu essa mensagem? Passe para 12 pessoas e você verá o que vai acontecer na sua vida. Você vai ser um abençoado. Eu já sou. Horóscopo. Como tem gente que acredita no horóscopo? Mas pastor, Deus céu. Ou prediz algo bom ou ruim. 150% de chance de acertar. Tem algo. Alguma vez vai acertar. Os escândalos daqueles que julgam: olha, não faz isso, não faz aquilo, isso é escândalo, isso não pode. Aqueles que estão num grau de judaizantes lá em cima, que sempre estão apontando o dedo, e nós nos deixamos influenciar, esquecemos que temos a liberdade do amor em Cristo. O mandamento, Jesus disse, é esse: que me amais, que acabou, que creem em mim. Queridos irmãos e irmãs, Satanás, com suas maldições, com suas ameaças, tem influenciado muito cristão. Com suas visões, já notaram as visões dos grandes visionários de hoje, pastores e pastoras? Você tem que fazer isso, não vai acontecer aquilo. Olha, eu estou vendo que vai acontecer isso, não vai acontecer. É sempre ameaça, sempre pressão, para que você ouça aquele que se disfarça em anjo da luz. As mensagens são muito bonitas, parece que é Deus falando, mas sempre tem um objetivo: desviar você do firme fundamento da Escritura Sagrada. Cuidado, cuidado com a pressão. Queridos irmãos e irmãs, só existem 2 religiões no mundo. Só 2. O cristianismo autêntico, que é aquele aonde Deus desceu e veio até o ser humano através de Jesus. E fez tudo, deu tudo e disse: apenas creia e viva essa fé. E todas as outras religiões onde o homem tem que subir até Deus, através de sacrifícios, através de ofertas, de trabalhos em esquinas por aí, através de obras, de leis, de faça isso, faça aquilo, senão vai acontecer.
através de mantras, de meditações, através de correntes, passe para 12, passe para 10. Cuidado, muito cuidado. A pressão sobre Elias foi muito grande. Parecia que ele estava realmente sozinho e que ia morrer naquele dia. Mas é o Senhor dos exércitos, é o Deus Todo-Poderoso, é o Deus soberano que está com ele. E Deus não desiste. E o anjo do Senhor está ali, lhe alimentando, dizendo que a caminhada será longa. E vocês prestaram atenção? Lá diz o anjo do Senhor. Toda vez que no Antigo Testamento diz um anjo, é um anjo que Deus mandou para dar uma mensagem. Isso aconteceu com Abraão, com outras pessoas. Mas quando diz o anjo, é artigo definido. É o próprio Deus que está ali personificado no anjo. É o Jesus encarnado que está ali, sendo o pão da vida, a água da vida, dizendo: Elias, come aqui o pão, a água. Ei, lá no Novo Testamento, Jesus dizia: eu sou o pão, é a água da vida. Tem muita coisa para ti ainda fazer. A caminhada é longa. A caminhada é longa. E eu estou contigo. Eu estarei contigo, confia em mim. Logo mais adiante, Deus diz: existe, você acha que está sozinho? Tem 7.000 joelhos que não se dobraram para Baal. Ei, Elias, quem conhece o coração sou eu. 7.000 pessoas não estão adorando esse ídolo, estão sendo fiéis a mim. Confia em mim. Como é o teu nome mesmo? Meu Deus é o Senhor. Se eu sou o Senhor, se eu sou teu Deus, confia em mim. A caminhada é longa, mas eu estou contigo. Eu sou maior que o teu basta. Hoje é dia dos pais. Quantas vezes a gente, como pais, pai e mãe, diante de Deus tem vontade de dizer: basta, Senhor, eu não consigo cumprir minha missão, não consigo cumprir minha vocação, parece que é mais forte que eu. Hoje parece que os filhos querem dominar os pais. Hoje a televisão, a internet coloca tanta coisa na criança. Eu não consigo cumprir minha função de pai, eu não sou um bom pai. Basta, Senhor, tira esse peso de mim. Querido pai, querida mãe, o que Deus espera de ti é que tu dê amor para o teu filho. Só isso. Se você der amor, se você dedicar o seu tempo a seu filho, a sua filha, você vai ensinar que a vida é bela, quando é vivida com uma ética, com um caráter como o seu. A única coisa que Deus espera de você é que você ensine o amor, porque Ele é amor. E quando ensinar seu filho a amar de verdade, você estará fazendo aquilo que diz a Bíblia: ensina a criança no caminho que deve andar, quando for velho, vai se desviar do caminho. O princípio da sabedoria é o temor, é o respeito a Deus. Sabe, você está cumprindo sua missão, se você estiver fazendo isso. E você tem uma longa caminhada pela frente. Enquanto estiver vivo, você continua sendo pai, você continua sendo mãe. Sozinho, entre o Carmelo e o Horebe, tem muita Jezabel, mas você não está sozinho. O Pai Todo-Poderoso está contigo. Quem deu autoridade de chamar Ele de Pai é Jesus, que ensinou: o Pai nosso, que está no céu, que está ao lado de cada um de nós. A pressão é grande, as Jezabéis não desistem. Como membros da congregação, quantas vezes a gente também quer dizer: basta, Senhor, não dá mais. Só eu trabalho nessa igreja, a igreja não cresce, parece que ninguém quer participar, está na hora de eu me aposentar da igreja, ninguém quer pegar cargo nos departamentos, eu não vejo as coisas funcionarem. E Deus diz: calma, tem mais 7.000 joelhos que não se dobraram, tem muita gente trabalhando, fazendo trabalho de formiguinha. Ei, eu sou teu Deus, eu estou aqui do lado. Jezabel está tentando te influenciar negativamente, não deixa. Eu sou o Senhor, a igreja é minha, vocês são os membros. Ninguém pode viver da igreja sem participar. Tire um braço do corpo e deixe ele fora, o que vai acontecer?
Ele só funciona com a sua função de braço, de perna no corpo, e o corpo é a igreja, o corpo de Cristo, ele é o cabeça. Jesus diz a cada um de nós: eu confio em ti. Ah, mas eu já estou com 80 anos. Foi nessa idade que Jesus chamou Moisés e disse: Moisés, sai daí de trás das ovelhas, agora vai. Tem um grande trabalho para ti. Não, mas eu já estou com 100 anos. Bom, foi nessa idade que Deus deu um filho para Abraão e disse a Abraão: agora vai. Tu é meu missionário por todas essas terras. Não tem idade, tem vida. E a vida é o presente dele. Enquanto eu estou vivo, ele confia em mim. E ele diz: eu sou maior do que o teu, basta. Apenas olhe para o lado e confie em mim. E vamos lá. E Elias foi. E Elias foi. Queridos irmãos e irmãs, Jesus, ele continua sendo o pão da vida e a água da vida. Ele continua alimentando a mim e a ti, com a palavra, com a Santa Ceia. Na Santa Ceia, dando o seu perdão e fortalecendo a comunhão com o seu Deus. Na palavra, me instruindo, me edificando, falando, dando a segurança e o conforto de que Ele é maior que qualquer Jezabel. Querendo me orientar com a sua palavra para que eu não seja enganado pelas pressões que o inimigo, que se disfarça em anjo da luz com suas visões, suas revelações, seus faça isso, faça aquilo, senão vai dar tudo errado na tua vida, não possam me atingir. Elias significa meu Deus é o Senhor. Qual é o teu nome? Não, primeiro. O nome de batismo é cristão. Cristão te identifica com quem? Quem é o teu Deus? Tu estás revestido de quem? Simplesmente do Senhor do universo. Não há o que temer. Eu separei alguns versículos do Salmo de hoje, o Salmo 34. Vamos ouvir. Davi estava num momento muito confuso, muito atribulado, perseguido pelo rei Saul, seu rei, seu povo, e pelo rei do outro povo, que era o rei Abimeleque. E ele diz assim, versículo 4: busquei o Senhor e Ele me acolheu, livrou-me de todos os temores. Versículo 6: clamou este aflito e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Versículo 18: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva aqueles que estão com o espírito oprimido. Versículo 19: muitas são as aflições do justo, as Jezabéis, mas o Senhor de todas o livra. Confie no Senhor, confie nele, viva nele, creia nele e diga sempre: Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, revigora as minhas forças, pois tu és o pão da vida e a água da vida, e os bastas serão pequenos demais diante de ti. Cada um aqui, pai, mãe, filho, cada um aqui possa ser revigorado com a certeza de que o Deus dos exércitos está consigo, porque nós temos um nome a zelar, e esse nome é cristão. Que Deus nos abençoe. Amém. E a paz de Deus, que excede o entendimento humano, guarde corações e mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém.